Nós estamos vivendo o início do tempo do Advento. Iniciamos com esta celebração o tempo do Advento e nós recordamos que toda a nossa vida, toda a nossa existência é marcada por uma cronologia. Nós vivemos dias e noites, nós vivemos semanas, nós vivemos meses, nós vivemos anos, nós vivemos trabalho e descanso. Então toda a nossa existência é marcada por um ritmo. E este ritmo, ele também atinge a nossa fé, porque a fé, ela se encarna na nossa existência humana. A fé, ela faz parte da nossa existência humana, ela está em estreita relação com isso. É exatamente por isso que nós a cada ano iniciamos ciclos litúrgicos, a partir do Advento, passando depois pelo tempo do Natal, pela vida de Cristo, pela manifestação dos seus sinais no meio dos homens, pela revelação do reino de Deus que se faz presente entre nós, até chegarmos à sua paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus. Então, ao longo de todo o ano litúrgico, com Cristo, vivendo o mistério de Cristo, nós entramos neste ritmo, este ritmo da presença de Deus na nossa história, Deus que se faz um de nós na nossa fragilidade humana. Por isso, hoje, nós iniciamos este tempo do Advento não como uma simples preparação para o Natal. Seria reduzir muito estes dias que nós vamos viver, estas 4 semanas, se nós disséssemos que é uma simples preparação para o Natal. Mas o Advento, onde nós contemplamos a primeira vinda do Senhor, esperamos a sua segunda vinda e vivemos a sua manifestação no tempo de hoje, ele revela-nos como parte da história da salvação. Nós fazemos parte da história da salvação. Portanto, o Advento, ele é um apelo. Ao passar dos dias, conforme nós vamos passando estes dias de Advento, o Senhor está nos dizendo: acorda, recorda que Jesus vem até nós, recorda que Jesus se faz presente na nossa história, e não se faz presente no ontem, ou talvez num futuro, na sua segunda vinda, mas ele se faz presente no hoje, no agora da nossa história, da nossa caminhada de vida. Portanto, é tempo de confiança, é tempo de esperança. O Senhor está entre nós, o Senhor está no meio de nós, como nós dizemos pelo menos 3 vezes a cada celebração eucarística. Ele está no meio de nós, Ele está conosco. Nós hoje celebramos o 3º dia deste Tríduo de São Francisco Xavier. E o tema para esta festa é uma citação do próprio santo que vai nos dizer: só em Deus deposito a minha esperança. Assim como a terra seca, que se deixa inundar pela água da chuva que cai sobre ela, nós somos convidados, ao celebrar o nosso padroeiro, a nos deixar inundar da esperança que vem em Deus, vem de Deus. Nos deixar tomar, nos deixar contagiar por essa esperança que vem de Deus. Essa esperança que vem de Deus, ela é capaz de irrigar o nosso espírito, ela é capaz de irrigar a nossa vida, ela é capaz de nos transformar, ela é capaz de nos dar verdadeira alegria. O tema central da liturgia de hoje, desta liturgia da palavra, é exatamente a certeza de que a história da salvação
de que a nossa salvação, a nossa conversão, ela é uma constante diária. A salvação, ela não é uma obra de um instante. Você se converte, você muda de vida imediatamente e você se salva. Mas a salvação é uma luta diária, é uma luta constante. Você vai diariamente buscando a sua conversão, você diariamente vai construindo a sua vida em Deus. Você não faz isso do dia para a noite, mas você faz isso durante toda a sua vida. Um santo vai dizer que a conversão é uma obra de vida toda. Durante toda a nossa vida, nós estamos nos transformando, nós estamos nos convertendo. E é isso que nós vamos ver na primeira leitura de hoje. O profeta Isaías, ele vai recordar de todas as infidelidades do povo de Deus durante a história deste povo de Israel. E ele vai reconhecer que o povo experimenta amarguras, não porque simplesmente Deus se distanciou do seu povo, mas porque eles optaram por estarem distantes, por estarem longe de Deus. Portanto, as amarguras que o povo de Deus foi experimentando durante toda a sua vida, durante toda a sua história, são consequências do afastamento que eles mesmos causaram, que eles mesmos promoveram. Portanto, é nesse espírito de desolação, por este afastamento de Deus, que Isaías vai dizer que Deus está próximo daqueles que invocam a Deus como Pai. Nós vamos ver, portanto, nessa leitura, que desde o Antigo Testamento, Deus já era invocado como um Pai. Isso vai se fortalecer muito na encarnação de Cristo, o Filho de Deus, que vai nos revelar o rosto misericordioso deste Pai. Mas desde o Antigo Testamento, Deus já era visto como um Pai. E aqueles que invocam Deus como Pai, vêm renascer nas suas vidas, na sua caminhada, a esperança. Portanto, Deus é fiel e Ele é capaz de libertar os homens da escravidão. Ele é capaz de libertar aqueles que o invocam, aqueles que suplicam. Então Isaías vai dizer: Deus é nosso Pai, Deus é nosso Redentor. No hebraico, a palavra Redentor, Goel, ela significava aquele parente que era responsável por cuidar daqueles que eram mais oprimidos, que eram mais excluídos. Então, portanto, se uma pessoa era escravizada, era a função do Redentor, do Goel, libertar aquela pessoa. Se uma pessoa sofria violência, se uma pessoa era levada à morte, era a função deste vingar a morte, vingar o sangue daquela pessoa. Portanto, este era um redentor, um protetor. E quando Isaías chama Deus de Redentor, ele está exatamente dizendo que Deus é o grande responsável por proteger as nossas vidas. Deus é o grande responsável por cuidar de cada um de nós, cuidar das nossas vidas, para que sejamos protegidos de todo o mal, para que sejamos protegidos de todos os perigos, para que sejamos guiados na nossa fragilidade. Isaías vai concluir a leitura dizendo que nós somos barro e Deus é o oleiro, e que nós somos obra de Deus. O que isso significa? Isaías está reconhecendo que nós somos pecadores, que nós somos limitados, que nós somos frágeis, que nós necessitamos do cuidado de Deus, mas ao mesmo tempo nós estamos nas mãos de Deus. Como o barro está nas mãos do oleiro, nós também estamos o tempo todo nas mãos de Deus.
Ele nos molda, Ele cuida de nós, Ele nos prepara no seu amor e na sua misericórdia. Por isso, como dizia São Francisco Xavier no tema desta festa, só em Deus nós podemos depositar a nossa esperança. Portanto, não nos preocupemos com as incertezas das nossas vidas. Não fiquemos o tempo inteiro querendo prever o que vai acontecer conosco e ter o controle sobre tudo, porque Deus vem e muda os nossos planos. No final das contas, o que conta sempre é o plano de Deus, é a vontade de Deus. Então, por mais que a gente planeja, por mais que a gente pense coisas, por mais que a gente queira fazer grandes coisas, no final das contas, com Deus, nós acabamos fazendo aquilo que é o necessário, aquilo que é o essencial, aquilo que de fato vai promover a nossa alegria, a nossa salvação. Nós vivemos tempos em que é muito próprio dos homens e mulheres a extrema preocupação com as coisas, a extrema preocupação com os tempos futuros. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele vai nos orientar exatamente sobre isso, ele vai nos alertar sobre isso. Quando os discípulos querem saber sobre o futuro, sobre os próximos acontecimentos, ele tira os discípulos dessa situação e mostra que mais do que tentar controlar o futuro, é preciso que no hoje, no agora, nós coloquemos os nossos pés no chão. É preciso que no hoje a gente veja as escolhas que fazemos, as decisões que tomamos, e dessa forma assim nós poderemos pensar melhor o nosso futuro. E talvez essa seja a maior doença, a maior patologia dos nossos tempos, a ansiedade. Quantas pessoas hoje, devido à nossa modernidade, devido à sede de informação, num clique nós temos informação, nós resolvemos as coisas com um clique no nosso celular, então nós queremos tudo para ontem, para o agora, e nós estamos cada vez mais ansiosos, cada vez mais imediatistas. Então a gente vive com estas crises de ansiedade, todos nós, num grau maior ou num grau menor, hoje estamos acometidos por essas crises. Ficamos ansiosos, queremos nos preocupar com aquilo que virá, que talvez nem aconteça, mas a gente fica o tempo inteiro com aquele medo, com aquela ansiedade, tentando resolver, tentando prever, tentando dar o nosso jeito, tentando tirar das mãos de Deus, das mãos do oleiro, o controle da nossa vida. Isso talvez nos dê a falsa sensação de que nós estamos sempre prontos e vigilantes, porque a gente está o tempo inteiro querendo saber o que vai acontecer, qual vai ser o nosso futuro. Então parece que a gente é pronto, que a gente é vigilante, mas não é esta a vigilância que o Evangelho de hoje nos pede. A vigilância que Jesus fala no Evangelho de hoje é exatamente uma vigilância que é capaz de nos desconectar de tudo e que não vai nos deixar ansiosos, mas muito pelo contrário, vai nos deixar calmos, vai nos deixar tranquilos, vai nos fazer muitas vezes relaxar, descansar. A vigilância verdadeira de que nos fala o Evangelho, ela vai nos trazer sempre alívio, consolo, esperança, descanso. A vigilância verdadeira, ela nunca vai nos esgotar, ela nunca vai nos cansar, mas ela sempre vai revitalizar as nossas forças. O nosso caminho como cristãos é sempre esse.
Quanto mais nós andamos, quanto mais nós caminhamos, mais e mais e mais nós vamos precisar caminhar. O discípulo de Jesus é aquele que se torna vigilante quando aprende a olhar, quando aprende a discernir aquilo que está acontecendo ao seu redor. Jesus vai dizer: ficai atentos, cuidados, ou seja, presta atenção, olha ao teu redor, olha os fatos, não tenta resolver tudo na hora, mas reflita, pense, reze com Deus antes de tomar uma decisão. Nós estamos em constante construção. Lá no início eu dizia que a salvação, que a conversão é obra para a vida toda, que a obra é uma luta diária. Então nós estamos em constante construção. Alguns dias nós vamos dar um passo à frente, e em tantos outros nós vamos voltar 2 para trás. Quando nós voltarmos 2 passos para trás, não nos decepcionemos, não desanimemos, porque melhor voltar para trás do que ficar parado no lugar, do que não sair do lugar. É melhor arriscar, é melhor se lançar, é melhor errar, cair, levantar, do que ficar parado no lugar. Portanto, ser vigilante é exatamente isso, é estar disposto a se deixar moldar pelo Senhor, a tal ponto que a gente cresça cada vez mais como discípulos e discípulas. Exatamente os nossos erros são aquilo que nos possibilitam encontrar com a misericórdia do Senhor. Se a gente não errasse, se a gente não caísse, talvez a gente nunca se daria conta de que nós precisamos de Deus e que nós precisamos de um Deus que é amoroso e misericordioso. Se nós não caíssemos, nós nos sentiríamos autossuficientes, nós nos bastaríamos, nós não íamos precisar do outro, nós não íamos querer saber de ninguém. Mas através dessas nossas quedas, Deus tem a oportunidade de mostrar que ninguém vive sozinho, que ninguém caminha sozinho e que nós precisamos da misericórdia de Deus. Quando a gente se considera muito pronto, quando a gente acha que não precisa fazer mais nada para crescer na nossa vida, para alcançar a nossa salvação, é aí que nós ficamos mais e mais distantes de Deus. É aí que nós não permitimos que Ele haja na nossa vida. Quando a gente não guarda a santa vigilância, a gente cai no marasmo da nossa vida, a gente cai no tédio da nossa vida, e aí vem as crises. Para concluirmos, na segunda leitura, São Paulo vai deixar muito claro qual é o sentido desta caminhada que nós fazemos na nossa vida. Diferente das lutas que nós travamos com o mundo para alcançarmos os nossos objetivos do mundo, o caminho que Deus nos pede, Ele nunca vai nos frustrar no final. É isso que São Paulo está nos dizendo hoje. Os caminhos de Deus, no final, sempre vão trazer uma alegria muito maior do que aquela que a gente espera. Nós nunca vamos nos frustrar quando nós escolhemos o caminho de Deus. E exatamente para que a gente faça um bom caminho, Deus nunca deixa faltar em nós os seus dons. Nunca deixa faltar a nós a sua graça. Mesmo na nossa fraqueza, mesmo na nossa debilidade, com os dons de Deus, com a graça de Deus, nós conseguimos caminhar. Sem ela, nós não chegaríamos a lugar nenhum.
que ao participarmos desta Eucaristia, nós tomemos consciência que aqui nós recebemos dois preciosos dons de Deus. Primeiramente, a sua palavra, que nós acabamos de ouvir. E depois, sobre a mesa do altar, receberemos o seu corpo e sangue. Pão e vinho que se fazem corpo e sangue do Senhor para a nossa salvação. Como nós estamos cuidando destes dons que Deus nos dá? Nós estamos partilhando destes dons? Nós estamos fazendo com que estes dons que aqui recebemos frutifiquem na nossa vida lá fora? Sem sombra de dúvidas, quando nós aprendemos a partilhar, quando nós frutificamos estes dons que Deus nos concede, é neste momento que nós aprendemos a ser vigilantes. Esta é a vigilância que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera de nós, que nós olhemos para o outro, que nós partilhemos nossos dons com o outro e que nós sempre nos coloquemos a serviço da sua graça e do seu amor. Mais uma vez, depositemos só em Deus a nossa esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.